Mateus capítulo 15, o versículo 10 diz: eu vou ler um versículo, os irmãos lêem o outro, tá? Eu vou ler o 10. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. 11. Não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: Senhor, sabes que os fariseus... Opa, peraí, eu lendo mais aqui. Não. Disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: disse toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são cegos condutores e cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para dentro e depois é lançado no lugar escuro? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos, te agradecemos por o privilégio de ministrar, pregar e anunciar o teu evangelho. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus, amém, e a Deus toda a glória. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, podemos usar o tema dessa mensagem: o que tem saído do nosso coração, o que tem saído de dentro de nós. É interessante que esse capítulo 15, o Senhor está aqui questionando e falando sobre os fariseus e suas tradições, porque eram homens que eram para ter interpretado a palavra, a lei, homens que estavam aptos para entender e saber que quem estava falando com eles era o Messias, era o Cristo prometido. Mas esses homens, com o coração cauterizado, com a mente cauterizada, esses homens não compreenderam e esses homens não entenderam a importância e o significado de tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles estavam simplesmente com os corações cauterizados, a mente também, assim como tem muitas pessoas hoje que está desta maneira. As pessoas ainda não compreenderam, não entenderam a importância do Evangelho, o que realmente o Evangelho quer nos dizer, quer nos ensinar, quer nos orientar. O Evangelho, irmãos, não é nada mais, nada menos do que salvação, arrependimento de pecado, a volta para casa. É só isso, irmãos. E infelizmente muitos estão aí, como nós lemos na abertura do culto, o versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Infelizmente, irmãos, as pessoas hoje descobriram o ponto fraco dos crentes, e eles vão justamente no ponto fraco dos crentes, e eles pegam a maioria dos crentes pelo conquistar, pelo querer, pelo enriquecer, por essas coisas que fascinam e enchem os olhos, e não é isso que o Senhor prometeu na sua palavra para nós. Você começa por João Batista. João estava pregando no deserto, ele não estava pregando, prometendo prosperidade e vida em abundância financeira para ninguém. Ele estava pregando o arrependimento, que as pessoas se arrependessem e sejam lavados para que os seus pecados fossem apagados. Era isso. Inclusive aqueles fariseus, aquelas pessoas que se
chegava em João para querer tirar uma, para querer apartar-vos de mim, víboras, chamava de víboras, de cobras, nem entra nem quer deixar os outros entrar. Então, irmãos, é isso que nós pregamos, e é isso que nós devemos buscar, a salvação. A salvação, simplesmente isso. Se essa nossa congregação, se ela pregasse o que muitos pregam aí, nós já teríamos que abrir essa parede aqui, irmão, jogar a cadeira lá para fora, aumentar as cadeiras, encurtar mais esse corredor, porque não caberia às pessoas. Infelizmente as pessoas não querem vir buscar uma palavra, uma orientação do céu, uma orientação para as nossas vidas, mas as pessoas querem buscar aquilo que alimenta o ego, que alimenta o prazer. Irmãos, você quer prazer maior do que você sair daqui sabendo que o teu nome está escrito no livro da vida? Você quer prazer maior do que você ouvir essa palavra, uma palavra justa, sincera e fiel, aonde o Espírito Santo está dizendo para nós? Irmãos, não tem preço. Não tem preço. Está chovendo, mas se nós estivéssemos em campanha, todo mundo estava aqui. Se nós estivéssemos fazendo uma campanha de qualquer coisa, as pessoas estavam aqui. Aí sabe o que é que ele ia falar, irmão Hélio? Deus vai me honrar porque eu vim até na chuva. Eu não vou perder a campanha, Deus vai me honrar. Cheguei, pastor, todo molhado, mas estou aqui para não quebrar a campanha. Mas não vem buscar uma palavra que Deus quer entregar para a gente. Não quer chegar aqui e adorar o Senhor. Não quer chegar aqui e abrir o coração. Por isso que o tema é: o que tem saído do teu coração? O que tem, irmão, saído do teu coração? Nós acabamos de ler no versículo 10, olha o que diz o versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Está vendo? É isso que o Espírito Santo está falando para nós hoje, nessa noite. Ouve a palavra e entenda. Ouve a palavra e compreenda. E esse é um texto muito simples que Jesus explicou e nem os discípulos deles entenderam. Ao versículo 11 diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Irmãos, para os fariseus era o comer com as mãos sujas, o que entrava pela boca. Eles viram os discípulos de Jesus comer sem lavar as mãos e já apontou para Jesus. Achou que os discípulos estavam fazendo algo pecado, algo que não era para fazer. Mas Jesus, ele vem dizendo, aí Jesus mostra o que contamina são os sentimentos como os dos fariseus. E qual era o sentimento dos fariseus, irmãos? A inveja, a amargura, a hipocrisia. Isso é o que contamina as palavras que às vezes saem da nossa boca. É isso que contamina, irmãos. É aquilo que nós proferimos, é aquilo que nós falamos. É isso que contamina o homem. Mas você comer, claro que o higiene é total, tem que ter o higiene. Porque se você não come sem lavar suas mãos, você vai contaminar um alimento, você vai pegar uma dor de barriga, você vai pegar uma virose. Isso vai acontecer. Mas não é pecado você comer sem lavar as mãos. Não é pecado. Tá? Então, irmãos, não é pecado, mas é essencial que lavamos as mãos. Mas os fariseus pegou esse ponto para criminalizar Cristo, apontar que os discípulos dele estavam fazendo algo impossível de ser feito, não era para fazer aquilo. Aí Jesus quis mostrar para eles o que eles faziam era pior do que qualquer coisa. Era a inveja que ele tinha de Cristo, era a hipocrisia que eles tinham de Jesus, era a amargura que eles tinham dos feitos de Cristo.
É essas palavras, irmãos, que contaminam a nossa vida. É os palavrões, é o xingamento, é as fofocas, é a gente se reunir com uma pessoa e falar mal de outra. É tudo isso é o que contamina a vida da pessoa. É isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto, irmãos. Os fariseus, eles burlavam a vontade de Cristo. Olha o que diz o versículo 3 até o 6. Ele, porém, respondendo, lhe disse-lhe: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Está vendo o que Jesus está dizendo para eles? Por que é que vocês transgridem o mandamento de Deus pela tradição de vocês? Vocês são religiosos. Vocês leem e não compreendem o que a Escritura está dizendo. Ao versículo 4, porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe, e oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E sim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Está vendo, irmãos? Então Jesus está mostrando para eles aqui que eles transgrediam os mandamentos do Senhor. E o versículo 7 e 8 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, Jesus, ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa atitude, ele sabe cada passo nosso. Nós precisamos honrar ele, não é com palavras, mas é com o que está aqui dentro do coração. Olha, às vezes você fala, mas aquilo que você fala não condiz com o que está dentro do teu coração. Então nós precisamos, irmãos, honrar a Deus. Honrar a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que o cristão, que ele é cristão, ele não consegue proferir uma palavra torpe. Ele não consegue proferir uma palavra, um palavrão. Ele não consegue, irmãos, sair da boca dele um palavrão. Porque Deus conhece, o versículo 8 diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas vêm para a congregação, quantas pessoas entram, ouvem a palavra, mas não aceita a correção, não aceita a palavra de correção para a vida da pessoa. A pessoa não deixa o pecado, a pessoa não deixa a ambição, a pessoa não deixa o ódio, a pessoa não deixa o ressentimento, a pessoa não deixa nada disso. E Jesus diz: você me honra com teus lábios, você me honra com a tua boca, mas o teu coração está cheio de contaminação. E é isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos nos alimentar, irmãos. Infelizmente, muitos não querem ensinar a palavra do Evangelho. Muitos não querem, irmãos, ensinar. Por quê? Porque não dá gente, não lota igreja. Mas eles querem ensinar aquilo que não honra a Deus, aquilo que sai da boca, aquilo que sai dos lábios. Eles não querem saber se aquilo vai custar a vida deles, se vai custar a vida dos irmãos que estão ouvindo, se eles todos vão para o inferno. Eles não querem saber. Eles querem saber do hoje e do agora. Eles querem se dar bem. Eles não estão preocupados se você vai para o céu. Eles não estão preocupados nem com a vida dele mesmo. Porque senão, irmãos, eles pregavam uma palavra. E não importa quantas pessoas vai para o culto, nós precisamos e devemos continuar pregando a mensagem de Jesus. A palavra que transforma, a palavra que salva.
a palavra que vai para o céu. Era anulada por imposição de regras humanas. Todas as vezes que esses fariseus tentavam falar com Cristo de uma maneira diferente, Jesus anulava as palavras dele. Olha o versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Você está vendo? Hoje é fácil nós entender, Michael, Hélio, irmãos, hoje é fácil nós entendermos. Quando você chega numa igreja, você identifica facilmente se aquela igreja está conduzindo aquele rebanho para Cristo. É fácil. Hoje nós estamos com a nossa mente aberta para isso. Hoje nós estamos entendendo perfeitamente o que nós não entendíamos lá atrás. É gostoso você chegar numa igreja e você vê o pastor a gente fica daquele jeito, mas se você parar para pensar, você não aproveitou 5% daquele culto porque não teve uma mensagem bíblica, não teve uma palavra bíblica para as nossas vidas. Então isso, irmãos, não alimenta a nossa vida, não alimenta o nosso espírito. É preceitos e doutrinas de homens, porque hoje, infelizmente, irmãos, uma boa parte dos homens que se dizem pastores estão tentando lucrar com o Evangelho de Jesus. Estão tentando enriquecer com o Evangelho da salvação. Estão tentando de todas as formas de ludibriar, a palavra é essa? Ludibriar os crentes. E é fácil de ludibriar as pessoas. É fácil. Então, irmãos, quando você chegar num ambiente que você vê uma pessoa ali entregar um envelope para você fazer um propósito, um voto, nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos disso, Michael. O que nós precisamos é ser fiel a Deus e pronto. Aí eles inventam um monte de coisa para te atrair, para te segurar. Irmãos, termina a campanha sexta-feira da vitória, mas segunda-feira nós vamos começar a das causas impossíveis. Já segurou de novo o grupo, né? Já é outro envelope. E não vai embora sem pegar. Não vai embora. Os obreiros estão lá na porta para entregar. Essa eu é. Para não escapar ninguém. Eu quero que vocês participem, porque a bênção vai ser dobrada. Bom, aí já mexe com o emocional. Já mexe com o emocional de qualquer um. Michael, quem é que não quer, Michael? Só que as pessoas esquecem que a prosperidade é Cristo em nossas vidas. As pessoas esquecem que a prosperidade é quando você sabe que você é cristão fiel a Deus. A prosperidade, irmãos, é quando você deita, dorme e você sabe que Cristo está conduzindo a tua vida. Isso é prosperidade. A prosperidade é Michael saber que vai sair de Cosmópolis e vai lá para Rio de Janeiro e a porta já está aberta lá para ele, porque papai abriu. Porque nós temos dono. É isso que precisamos, irmãos. Se Deus quiser enriquecer a gente, amém. Se Deus quiser nos prosperar, amém. Se Deus achar graça em minha vida, na vida dos irmãos, para nos abençoar, amém. Porque Ele sabe que nos abençoando, nós vamos abençoar outros. E assim vai, irmãos. Não é pecado você ser rico não, viu? Não é pecado você ter dinheiro não. Não é pecado você ter uma casa boa não. Não é pecado você ter um carro bom não. Não é pecado nada. O pecado é as palavras que você profere saem do teu coração com amargura, com ódio, com ressentimento, palavras que não agradam a Cristo, palavras que não agradam ao Senhor. Isso sim é algo que Cristo não se agrada. Mas você chegar aqui e falar assim: pastor, eu sou muito rico. Amém, irmão? A tua riqueza está onde? Está na glória, está no céu. É isso, irmãos. É isso que nós temos que buscar.
Nunca chegue numa igreja para buscar prosperidade financeira. Nunca chegue numa igreja para buscar que essas coisas venham a ser coisas primordial na tua vida, não. Eu não estou dizendo que você não deva vir para lá para pedir para Deus que você seja abençoado financeiramente, não é isso não. Eu quero que vocês entendam o que é que eu estou dizendo. Que o foco não é esse de você chegar e pedir para isso, não. O foco é nós chegarmos e dizer: Senhor, eu quero ser servo, eu quero te servir, eu quero te amar. Aí Deus olha para o coração de Michel e fala: não, Michel, você merece mais do que isso. Não, Hélio, você merece mais do que isso. Não, Nelson, vocês merecem mais do que isso. Veja Salomão, a oração de Salomão, uma oração simples. O que é que ele falou para Deus? Senhor, me dá sabedoria para me cuidar desse teu povo, para me conduzir esse povo que é muito. Ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido tudo, mas ele foi humilde na sua oração. Ele só pediu o quê? Sabedoria. E Deus viu a sinceridade do coração de Salomão. Deus falou: Salomão, eu vou te dar a sabedoria que você pede, e eu vou te dar a riqueza que homem nenhum nessa vida vai ter. Pronto. Deus prosperou ou não prosperou Salomão? Mas Salomão pediu? Não. Ele só pediu o quê? Sabedoria para conduzir aquele povo, sabedoria para guiar aquela nação, e Deus prosperou aquele homem. E é isso que nós temos que pedir para Deus. Eu agora aumentei os dons que eu estou pedindo para Deus. Agora eu estou dizendo: Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá ciência e me dá graça. É isso que agora eu estou orando todos os dias para Deus. Unge meus neurônios, minha mente, minha inteligência, me dá a sabedoria, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da ciência. Me dá graça, Pai. Eita, essa vai fazer falta, viu, irmão? Deus abençoe, viu? Essa é a diaconisa. Então, irmãos, é isso que nós temos que pedir para Deus. Simplesmente isso. Aí quando ele vê que achou graça em você, que viu um coração sincero, um coração puro, aí ele vai dizer: você merece muito mais do que isso. Eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou te prosperar. Irmãos, nós precisamos ser fiel a Deus, fiel ao Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, porque a nossa igreja, irmão, tem tudo para Deus abençoar essa nossa igreja. Esse nosso ministério, irmã Ruth, tem tudo para Deus abençoar. Vocês estão aqui há alguns meses, vocês nunca viram sair desse púlpito um pedimento de dinheiro. Vocês nunca ouviram desse púlpito falar sobre oferta, falar sobre dízimo, falar sobre nada, a não ser sobre a palavra de Jesus. Irmãos, nós temos tudo, irmãos, para Deus abrir as janelas, abrir as comportas e nos abençoar. Porque o nosso intuito é de pregar a palavra, irmãos. Só isso. Só de pregar a mensagem dele. Como eu sempre venho falando. Eu não precisava, irmão. É porque é amor mesmo. Eu poderia pegar a minha família, como eu já disse várias vezes. Eu poderia ir para qualquer denominação que eu me sentisse bem. Ia para o culto, ouvir a palavra e voltava para casa. Mas Deus tem nos chamado para algo melhor e maior. Deus nos trouxe para aqui, irmão, foi para mostrar que a palavra dele é essencial na nossa vida e precisa ser pregada como tem que ser pregada. Não é para nós vivermos em silêncio, não. Quando ele diz assim que o que sai da boca é o que contamina, não é para eu e você viver em silêncio, não, irmãos. É para que a palavra que sai da nossa boca, ela saia para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É que as palavras que saem da nossa boca sejam palavra de vida, palavra de esperança, palavra que venha
dá vida àquele que está sem vida. Mas nós precisamos purificar a fonte. E qual é a fonte? O coração. Precisamos purificar essa fonte, para que ela jorre água limpa, para que ela jorre água transparente, água cristalina. É essa fonte que precisa ser tratada, é essa fonte que precisa jorrar palavras de bênção. Aleluia. Tudo que sair que seja para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que sai do nosso coração, tudo que sai da nossa boca, irmãos, que seja palavra de edificação. Por mais que alguém te maltrate, por mais que alguém te calumnie, por mais que alguém te persiga, mas não dê direito ao diabo de te acusar, de me acusar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que saiu do emprego por motivo de discórdia, disso, daquilo. Eu até falei, rapaz, vira as costas para essas coisas. Vira as costas. Faça de conta que não é com você. Você acaba perdendo a bênção, perdendo o trabalho, perdendo até a vida. Ele falou, mas eu não me contenho. Mas precisa. Nós precisamos dar o outro lado. O outro lado. Como se faz isso, irmãos? Meditando na palavra e aplicando em nossas vidas tudo isso que nós temos aprendido. Essa fonte, ela só é curada, transformada e limpa quando nós fazemos isso na leitura da palavra, na meditação da palavra, aplicando tudo isso na nossa vida que nós temos aprendido. Aí essa fonte é limpa, essa fonte jorra, essa fonte é pura, essa fonte é cristalina, quando nós purificamos ela, o coração. Amém? E é isso que o salmista nos encoraja. Para nós encerrar aqui, Salmo 119. Vamos lá no Salmo 119, nós vamos encerrar esse texto aqui, irmãos. Nós vamos encerrar esse texto aqui. Mas eu queria que vocês lessem o Salmo 119, o versículo 11. Quem achou pode ler. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Está vendo, irmão? Quando você esconde a palavra no teu coração, você resolve não pecar contra Deus. Quando você realmente tem essa palavra no teu coração, é impossível de você pecar contra Deus. Porque você está o quê? Guardando esta mensagem, essa palavra no teu coração. É no nosso coração, irmãos, que nós temos que guardar. Para quando nós abrir a boca, nós temos uma palavra de esperança para quem está desesperado. Nós temos uma palavra de ânimo para aquele que está desanimado. Nós temos uma palavra de encorajamento para aquele que está desencorajado. Nós temos uma palavra de esperança para aquele que está caído, que ele levanta. Vamos continuar aqui rapidamente, irmãos. Passou um minutinho já, mas aqui no versículo 13, olha o que diz. Eu vou rapidamente aqui agora, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso é dentro da igreja. Isso é dentro da nossa congregação. A planta que Jesus não plantou será arrancada. Irmão, se tiver pessoas aqui para bagunçar, para estragar o nosso culto, para fazer nós sair da doutrina que Cristo nos ensinou, para não querer crescer, caminhar, fazer o que tem que fazer, não é eu que vou tirar, não é o irmão Hélio que vai tirar, é Deus que vai tirar. Olha o que o versículo 13 diz. E ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus dizendo isso para os fariseus, Jesus dizendo isso para os discípulos, Jesus dizendo isso para aquelas pessoas: olha, toda planta que meu Pai não plantou, Ele vai arrancar. E se vocês não se converterem, vocês vão se queimar. E o versículo 14: deixa-os são
Deixam-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Está vendo, irmão? Quantos cegos estão guiando cegos? Quantos cegos, irmãos, estão guiando cegos? Pega uma palavra dessa e transforma não sei em quê, para enganar as pessoas. Não sei em quê. Você sabe que o versículo desse aqui, esse versículo 13 aqui, se esses falsos profetas pegam ele aqui, ele leva um saco de dinheiro da igreja? O versículo 13, olha o que é que diz aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí eles começam aqui a manipular as pessoas. Vocês querem ser arrancados ou querem ficar? É a multidão. Quer ficar, pastor? Então, vamos fazer um propósito para que nós permaneça enraizado. Vamos fazer um voto para que o Senhor não arranque a gente da presença dele. Tem nada a ver, irmãos, os ensinamentos. É cegos, condutores de cegos, guiando cego e vão para o buraco, irmão Hélio. Irmãos, louve a Deus porque vocês encontraram essa porta. Louve a Deus porque vocês encontraram essa porta. E quando vocês verem cadeira vazia, é porque Satanás não quer que as pessoas venham ouvir essa palavra. Mas se fôssemos uma igreja de bagunça, de barulho, de grito, de pula-pula, de jogar a cadeira para cima, de corrompiar, de cair pelo chão, de derrubar instrumento, de fazer tudo, estava lotado. Estava lotado. Grito demais, som de todas as alturas. Pastor cuspindo na cara dos irmãos. Estava cheio, irmãos, estava assim. Mas nós somos uma igreja bíblica, e a igreja bíblica só vem quem tem compromisso com Cristo. Só vem quem quer ir para o céu. Só vem quem tem compromisso com o Evangelho. Eu vou porque eu quero ir para o céu. E nós temos que entender um princípio. Eu vou porque eu quero ir para o céu, mas eu vou honrar Cristo. E se for da vontade dele, ele vai me honrar nessa terra. Ele vai me honrar. Não importa quantos anos o irmão Nelson tenha, 70, 80, ele pode te honrar, irmão, ainda financeiramente, do jeito que ele quiser. Ele pode, irmãos, fazer maravilhas na nossa vida, é só ele querer. Mas vamos honrar ele, irmãos. Vamos amar essa palavra. Vamos caminhar com ele o tempo todo. E deixa ele fazer o que ele achar melhor na nossa vida. Talvez nós vamos morrer velhinho e nós nunca vamos ter uma bicicleta para andar. Isso não quer dizer que nós não vamos para o céu. Mas também quer dizer que daqui a pouco, quando chegar mês de fevereiro, Deus escancar as portas para você ou para mim, e amanhã depois nós estamos ricos, milionários, e aí? Ele pode fazer, irmãos. Ele é dono do ouro e da prata. Já pensou, Michel, lá do Rio de Janeiro: pastor, estou na bênção, manda o número da conta da igreja aí. Vamos para esse negócio aqui. Tudo pode acontecer. Pode ou não pode, Goiás? Tudo pode acontecer, irmão. Nós servimos um Deus grande e maravilhoso. Nós não podemos limitar Ele. Nós só não podemos exigir dele aquilo que não cabe a nós. Mas o que é que nós temos que fazer? Amar, respeitar e querer fazer o que precisa ser fazer. Cadê os líderes dessa igreja que poderiam estar aqui hoje à noite? Cadê os pastores dessa igreja? E aí, irmãos? Quem perde é eu? Não, quem perde é eles. Quem perde é ele. Perde em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Perde na moral, perde no caráter, perde com Deus, perde espiritual, perde tudo. Porque o líder tem que estar aqui, ó. Que chova, que faça sol. Não por mim, não pelo Hélio, não por vocês, mas por Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, papai. Estou aqui.
Estou aqui para te servir. Estou aqui para te obedecer. Ao versículo 15, irmãos. E Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola. Aí Jesus aqui chama a atenção de Pedro: até vocês estáis ainda sem entender? Nem os discípulos entenderam, nem Pedro compreendeu. Até vocês estão sem entender. Ao versículo 17: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora do esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Foi o que nós já falamos. O que é que tem saído da tua boca, irmãos? O que é que tem saído do teu coração, irmão? O que é que tem magoado o coração de Deus com as nossas atitudes e comportamentos e palavras que saem do nosso coração? Eu vou adiantar aqui o 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O ser humano que não anda com Cristo, o ser humano que não tem compromisso com a obra, nem com o reino, nem com Jesus, tudo isso aqui está dentro do coração dele. Tudo isso aqui sai na boca dele. Tudo isso aqui está na mente dele. Tudo isso aqui é a vontade que ele tem. De quê? De morte, de matar ou de morrer, de adulterar, de fornicar, de furtar, de roubar, de falar falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso aqui está no coração daquele que não quer compromisso com Cristo, que não tem compromisso com o Evangelho. Tudo isso está no coração do ímpio, está no coração do incrédulo, está no coração daquele que brinca de cristão, está no coração daquele que está em cima do muro, está no coração daquele que não quer nada com Jesus, só quer as mãos do Senhor, só quer as bênçãos do Senhor, só quer as coisas boas de Jesus. Mas quando Cristo corrige, magoei, pastor me ofendeu, já não vou mais para aquela igreja. É assim, é desse jeito. Ao versículo 20: são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E para encerrar, peça a Deus para regenerar e lavar o nosso interior pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? E pedir a Deus para regenerar o nosso interior e nos abençoar com o Espírito Santo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Essa será a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor regenere essa igreja, que o Senhor lave o nosso interior com a lavagem do Espírito Santo, que o Senhor possa purificar, que o Senhor possa limpar o nosso interior, nosso coração, a nossa mente, a nossa boca. Queremos te servir, Pai, queremos ser servo, queremos ser bênção neste lugar. Queremos, meu Deus, poder dar testemunho por onde passarmos. Queremos, meu Deus, ser exemplos em todo e qualquer lugar. Que da nossa boca não saia palavra torpe, que da nossa boca não saia palavrões, que da nossa boca não saia xingamentos, mas que da nossa boca saia o perfeito louvor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.